Eita. Pera aí, tá acabando a bateria. A iluminação tá ruim. Meu cabelo precisa ser cortado. Eu preciso fazer a barba. Tá tudo ruim. A janela tá aberta. Oi, eu sou o Thiago, não sei se você me conhece ou chegou nesse vídeo por acaso, mas eu não planejei nada para gravar esse vídeo, eu só queria realmente conversar com vocês. Eu, por muito tempo, quis transformar a vida das pessoas com desenvolvimento pessoal, com educação financeira, assim como essas duas questões transformaram muito a minha. Eu não me reconheço antes de 2017, quando eu comecei a estudar esses assuntos. É como se existissem dois Thiagos diferentes, um antes de 2017 e outro depois. Eu até digo para as pessoas que perguntam, o que você pensava sobre tal coisa quando você tinha 15 anos ou quando você tinha 14 anos? Eu não sei responder. E para pessoas muito próximas, eu costumo responder, poxa, olha quanto tempo faz isso. Olha quão longe está essa pergunta que você fez. Poxa, você me conhece, você sabe que eu não era eu nessa época. E eu queria trazer aqui para vocês o porquê disso. O bate-papo que a gente vai ter hoje é sobre o medo. O medo, a dúvida e limitações que a gente coloca em cima de nós mesmos. Talvez você já tenha se deparado com a seguinte situação: você não está satisfeito com algum aspecto do seu dia a dia, da sua rotina ou qualquer questão que seja, e você simplesmente não age por medo de alguma coisa, por dúvida, por comodismo. É muito comum a gente ver pessoas fazendo isso. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Eu acho que é pior do que estar numa situação ruim. É você estar numa situação em que não necessariamente é ruim, mas você está insatisfeito e você não muda porque você tem dúvidas, porque você tem medo. Eu sempre quis começar um canal no YouTube ou a postar algum tipo de conteúdo no Instagram, tentando realmente criar algum impacto positivo na vida das pessoas. Eu já fiz isso de forma isolada, conversando com uma pessoa ou outra, e elas vieram, depois de muito tempo, ou até mesmo na mesma hora, falar, cara, você foi importante para mim naquele momento. Esse tipo de coisa me incentiva. E talvez tenha acontecido com você também. Mas é engraçado que não é o suficiente para fazer a gente sair da inércia e colocar os nossos sonhos para fora do papel. Esse vídeo é um vídeo curto que eu estou fazendo para a gente tentar entender o que acontece com o medo, o que acontece com a dúvida e enfrentar eles. Porque mais triste do que alguém sem possibilidade de fazer nada é alguém que tem a possibilidade de fazer algo por si mesmo, algo que gostaria de fazer, um projeto que gostaria de tirar do papel, mas não tem a coragem de fazer isso. Talvez você tenha se identificado um pouco com essa introdução que eu trouxe agora. Nós temos medo das coisas, nós temos dúvidas, e isso é normal, é uma resposta natural e biológica do ser humano para evitar que ele entre em algum tipo de enrascada ou que ele seja comido por algum predador, enfim. O nosso cérebro de macaco não evoluiu na velocidade em que o mundo evoluiu. Hoje em dia quase não existem riscos que colocam a nossa vida em jogo. Então, às vezes, quando a gente quer iniciar um canal no YouTube, a gente simplesmente não faz por dúvidas bestas, por medos bestas. Pode ser, como no meu caso, a dúvida de alguém conhecido encontrar e o que vão pensar de mim? Será que eu vou ter o impacto que eu quero ter na vida das pessoas? Ou será que eu vou ser um idiota aos olhos dos outros falando alguma coisa porque ele é algum tipo de audiência? E, sinceramente, não é o meu objetivo principal. A minha vida foi transformada por todo um sentimento, uma vibe de desenvolvimento pessoal, uma vibe de educação. E eu só queria poder transmitir isso para outras pessoas. Qual será que é a barreira intransponível que eu não consigo passar? Essa barreira é o medo. Existe um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Esse livro ele foi escrito pelo que eu reconheço como o primeiro coach de todos, o Napoleão Hill. Se você for ver as obras dele, elas inspiram
praticamente todos os ensinamentos ou até a maneira como outros coaches de hoje em dia transmitem questões de mentalidade. Aqui, ó, mais esperto que o diabo. O mais esperto que o diabo, ele traz uma grande reflexão. Ele coloca o diabo como coisas negativas na nossa vida. É isso que ele quer dizer com o diabo. E ele tenta transmitir para o leitor, através de uma entrevista fictícia, que segundo ele é real, mas nunca saberemos, com o diabo, de que maneira o diabo se coloca presente nas vidas das pessoas. Esse livro me impactou muito, já que ele diz que o diabo está presente através do medo. O medo castra. O medo, ele inibe o potencial das pessoas. Você poderia ser muito mais do que você é hoje em dia. Você poderia colocar projetos fora do papel, você poderia realizar seus sonhos, você poderia estar abrindo uma empresa, você poderia estar trabalhando com algo que você quer de fato. Você poderia estar numa situação muito mais feliz com sua família e com seus amigos, mas muitas vezes a gente não faz as ações necessárias para chegar nesse ponto por conta do medo. Então, esse problema do medo, ele muitas vezes não é um problema racional. Muitas vezes a gente toma consciência desse problema, como também aconteceu comigo, e a gente simplesmente passa o tempo e deixa o dia a dia tomar conta e simplesmente se acomoda em não enfrentar esse medo. Porque ele é uma barreira que eu não diria que ela está no consciente, eu diria que é uma barreira subconsciente, tá? É muito, muito, muito difícil de trabalhar isso. Mas ser muito difícil não significa que é impossível. Você precisa lutar diariamente para superar esse medo. E uma boa forma de fazer isso é começar com pequenas ações. Se você, por exemplo, quer produzir conteúdo para a internet e ajudar as pessoas em termos de desenvolvimento pessoal e educação financeira como eu, você pode começar por passos pequenos. Essa é uma maneira muito boa de você começar a superar essa barreira. Você pode pegar conhecidos e começar a ensinar individualmente eles como lidar com o próprio dinheiro, como investir de acordo com os objetivos deles. Se o seu medo estiver relacionado a algo de não mostrar o seu rosto, você pode começar com posts que sejam totalmente escritos em uma página totalmente anônima, e à medida que você for se habituando, você vai se mostrando mais, você vai se expondo mais para a internet. Se você quer começar um negócio, por exemplo, você pode começar pequeno, vendendo numa escala extremamente pequena, vendo os resultados disso, pegando coragem cada vez mais para você ir aumentando a sua escala. Mas o ponto de tudo isso é que você não pode se acomodar no meio desse processo. A gente tem uma persistência natural a continuar no mesmo lugar onde a gente está. Nós somos programados para ficar em repouso, basicamente. E isso mata os nossos sonhos, isso mata os nossos objetivos, através do medo, da dúvida. A gente coloca esse tipo de coisa e cria desculpas, dúvidas, medos, que não nos permitem dar o próximo passo em direção ao caminho que a gente quer na nossa vida. Além disso, outra forma de trabalhar muito bem isso é expondo isso para fora, colocando esses problemas para pessoas de confiança. Uma vez que você identificar que o seu crescimento está sendo afetado pela dúvida e pelo medo, ou seja, pelo diabo, segundo esse livro, você tem que falar com as pessoas, você tem que colocar isso para fora. É claro que não vai ser com qualquer pessoa, vai ser com o seu cônjuge ou a sua cônjuge, com seus pais, se você tiver uma relação que permita isso, com aquele amigo super próximo a qual você colocaria a mão no fogo, ou se você não tiver ninguém assim, ou ainda, se você tiver alguém assim, seria interessante até levar isso para uma terapia, por exemplo. Talvez um profissional ajudando você a entender a sua própria mente pode acabar te ajudando a destravar alguma limitação que você, ou seja, que a sua mente está colocando em cima de você mesmo. E, por fim, para fechar essa reflexão aqui, eu quero te convidar a fazer um exercício, a imaginar aqui comigo. Imaginar uma situação onde você não é limitado pela sua própria mente. Qualquer projeto que você tem vontade de fazer, que você quer tirar do papel, que você acredita que daria algum resultado, se você não tivesse mais limitações mentais relacionadas a isso, se você não fosse dominado pelo medo, se você não fosse por vezes dominado pela dúvida, qual é o máximo, o quão longe você acredita que você poderia chegar nessa situação?
Olha só que interessante. Guarda alguns minutos e tenta pensar nisso. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a realidade tão distante em que você acredita que poderia chegar. Então, vamos tentar quebrar essa barreira? Eu vou tentar quebrar essa barreira. É por isso que eu estou gravando esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para um canal de desenvolvimento pessoal. E eu estou gravando sobre esse tema sem roteiro, sem nada, justamente porque essa é uma limitação minha e eu acho que eu tenho que forçar a quebrar ela. Assim como você tem que quebrar as suas. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha causado algum impacto positivo para você. Espero que você tome as ações necessárias, quebrando a inércia, vencendo o medo, vencendo a dúvida, para colocar os seus projetos no papel a partir de agora. E eu vou ficando por aqui. Fiquem bem.